Oi, meus amores do oitavo ano, nossa aula de história hoje, como eu havia falado, na próxima aula nós iremos ver as revoltas do período regencial, onde nós vamos estudar a Balaiada, a Sabinada, a revolta dos Mailês, a Revolução Farroupilha. Nós iremos estudar todas essas revoluções que ocorreram num período em que Dom Pedro ainda era uma criança e não poderia administrar o nosso país, até que foi dado o golpe da maioridade. Não é isso? Então prestem bastante atenção. Aqui nós temos a revolta do período regencial. Nós temos a cabanagem, que foi 1835 a 1840, que ocorreu aqui no Grão-Pará, na província do Grão-Pará. Nessa época, essa região era chamada de Grão-Pará. A balaiada, que ocorreu no Maranhão, 1838 a 1841. A sabinada, que ocorreu no estado da Bahia, 1837 a 1838, a revolta dos Mailês, que ocorreu também na região aqui próxima à Bahia, em 1835. E nós temos a Farroupilha, que ocorreu em 1835, que foi até 1845. Foi a que mais durou, que durou até 10 anos. Até quando Dom Pedro já estava no poder, essa revolução ainda se repercutia. E nós iremos ver as causas, os motivos dessas revoluções, dessas revoltas no nosso país. Por que é que o povo se revoltaram tanto no período regencial? Nós iremos ver que os altos custos, a grande cobrança de impostos que interferiu bastante para que houvesse essas rebeliões, onde os brasileiros não admitiam. Aqui nós iremos falar primeiro da balaiada. Ocorreu aonde? No Maranhão, 1838 a 1841. Qual foi a causa dessa revolta? A crise econômica do algodão e os altos impostos que eram cobrados nessa região. E por que recebeu esse nome de balaiada? Segundo a história conta, devido aos grandes líderes dessa revolta, eles eram os balaios, esses balaios que é usado para carregar os alimentos ou então para a pescaria. É que a gente chama de cestos. Aqui hoje a gente chama de cestos. O objetivo é a substituição do presidente da província e o fim da escravidão. Eles queriam retirar o presidente da província, que foi colocado no período regencial pelos regentes, e queria também acabar com a escravidão no nosso país. Os líderes balaios eram Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme, O Preto Cosme foi o que foi mais perseguido. Como terminou a balaiada? Terminou com a condenação e a morte de 11 mil pessoas morreram que foram envolvidas nesta revolução. Era também chamada de uma revolução popular, porque envolveu muito a classe pobre da sociedade do Maranhão. Agora nós vamos falar sobre os malês, O líder desta revolta era Manuel Calate, que era um escravo que pertencia ao Islã. Terminou a dizimação dos negros e a degradação dos sobreviventes. Eles foram degradados para a África. Em Salvador, havia uma grande concentração de escravos. E a maioria era rebeldes e fazia parte da chamada Nagô, cuja língua iorubá, a palavra malês significa muçulmanos, por isso que eles foram chamados de malês, Onde mais ou menos uns 600 negros escravizados e outros que eram alforriados aqueles que conseguiram a sua liberdade. E outros alforriados se organizaram com o propósito de libertar escravos. O movimento foi repreendido, violentamente, com a morte de mais de 70 rebeldes, Era uma forma que o governo que administrava o nosso país na época combatia as revoltas, que era só através da violência terrível. A cabanagem, que é a outra revolta. A cabanagem, quando ocorreu? Em 1835 ao ano de 1840. Onde ocorreu, professora? No Pará, Grão-Pará. Era a região da província do Grão-Pará, aquela que eu mostrei no segundo slide, que estava no mapa. O líder era Antônio Félix e Francisco Pedro.
A cabanagem, qual foi o motivo de ocorrer a cabanagem? Era contra a nomeação do presidente da província, Bernardo Lobo e Souza, que contrariavam a população paraense. Ou seja, eles começaram a cobrar impostos, era contrário às coisas que eram favoráveis à população do Pará. As consequências, como terminou? Os cabanos criaram uma república que separou do Império até 1840. Foram apoiados pela Inglaterra para acabar com as revoltas e as tropas imperiais foram ajudadas pelos grandes proprietários da região. Terminou com a morte de muitos cabanos, também recebido cabanagem devido a muitos morarem em cabana. Também era uma revolta popular. Sabinada. Ocorreu aonde? Na província da Bahia, onde nós tivemos os principal líder dessa província, que foi Francisco Sabino, que ele era médico e jornalista, por isso que recebeu o nome de Sabinada, né? Recebeu esse nome devido a Francisco Sabino, que era o líder dessa revolta. As causas: crise na economia açucareira, participante era pessoas da classe média, profissionais liberais, jornalistas, militares. O principal líder, que era Francisco Sabino. Eles se revoltaram com altos impostos, com a cobrança de altos impostos, né, onde o governo aumentava sempre excessivamente os impostos. Eles juntaram os grupos sociais, o povo pobre, urbanos, os escravos negros livres, né, e se juntaram, comandaram, através do líder Francisco Sabino, proclamaram até uma república na Bahia, onde eles queriam se separar do Rio de Janeiro. A rebelião que ocorreu em Salvador, Bahia, teve esse nome, pois seu líder foi Francisco Sabino. As causas foram a decadência econômica, a insatisfação com as autoridades. A revolta tomou Salvador, declarou a Bahia estado autônomo, ou seja, independente, com tendência republicana. Esta república seria provisória. Eles queriam fundar a república só até Dom Pedro II assumisse o trono. Foi combatida violentamente, né, como sempre, né? E outra definição também dessa coisa, por Francisco Sabino ter muita influência política, foi preso, transferido, né? E depois foi julgado pelos seus atos. Revolução Farroupilha. Essa foi a que mais durou no período regencial, ou seja, ela foi desde o período regencial até o período imperial de Dom Pedro II. Foi mais ou menos 10 anos de luta. Local onde ocorreu? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Líderes: Bento Gonçalves, David Canabarra, Giuseppe Garibaldi, que era um italiano que veio para o Brasil lutar juntamente com os revoltosos. As causas: problemas econômicos dos produtores rurais gaúchos, né? Devido à queda da carne de charque. Produção do charque atendia ao mercado interno, mas sofria concorrência com o charque do Uruguai e da Argentina, que entrava no nosso país mais barato. Aí eles lutavam para que o preço do charque, né, ultrapassasse o valor da Argentina e ultrapassasse o valor do Uruguai. Estancieiros queriam eliminar ou reduzir as taxas sobre o gado da fronteira com o Uruguai. Buscavam maior liberdade administrativa. Em 1839, Giuseppe Garibaldi e David Canabarra conquistaram Laguna. Precisavam de um porto mais seguro em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Estavam sob os controles dos imperiais. Proclamaram a República Juliana nessa região, em 1839, onde eles fundaram a República Juliana. Em 1840, Dom Pedro II já assumiu o poder, né, com o golpe da maioridade, e ao assumir o poder, queria a intenção de pacificar o país, deixar o país sem guerra. Aí no ano de 1842, os farrapos, como eles eram chamados de farrapos, farroupilhas eram chamados de farrapos, apesar de terem grande desenvolvimento na classe média da sociedade alta, os farrapos passaram, mas também tinha muitas pessoas, tinha muitos escravos, ex-escravos que participaram dessa guerra. E a sociedade, né, o imperial chamava de farrapos. Os farrapos passaram a ser contidos, pois Duque de Caxias começa a estabelecer acordo além das vitórias militares, onde ele vai fazer o acordo de Ponte Verde.
O Tratado de Ponte Verde, assinado entre Duque de Caxias e David Canabarra. O imposto de 25% sobre o charque platino, ou seja, aumentou o charque do Uruguai e da Argentina. Anistia geral aos envolvidos, todos que estavam envolvidos diretamente seriam perdoados. Isso foi o Tratado de Ponte Verde. A incorporação dos oficiais revoltosos ao exército imperial, ou seja, os militares que tinham se afastado do exército, agora iam se incorporar ao exército militar. Libertação dos escravos envolvidos no conflito. Todos os escravos que estavam juntamente no conflito, lutando com os farroupilhos, eles seriam libertos. Essa foi uma das revoluções que teve mais acordo entre o governo imperial e a revolução, porque é uma revolução que se expandiu em quase toda a região do sul do Brasil. Observações. Não é uma revolta com objetivos populares, como foi a cabanagem. A cabanagem era popular. Não tinha proposta concreta de acabar com a escravidão. Não tinham. A única coisa que eles queriam era principalmente o lucro das instâncias e a maior autonomia no poder político. Eles queriam ter o poder político para ter autonomia de colocar os líderes no poder quem eles quisessem na região sul do nosso país. E também estavam revoltados contra o aumento do preço do charque, né? E o charque do Uruguai e da Argentina estavam mais barato no nosso país. Isso foi uma decadência econômica para os gaúchos. Aqui nós temos uma recapitulação dessas revoltas, onde nós temos a cabanagem, a sabinada balaiada e a Revolução Farroupilha. Cabanagem ocorreu na província do Pará, na data 1833 a 1836, né? Líderes, que foi Malca, Vinagre e Angelim. Causas: revoltas dos liberais contra o presidente nomeado pelo governo regencial e a situação de miséria em que viviam os cabanos. Essa revolução ela terminou de uma forma muito trágica. O governo regencial mandou colocar fogo nas cabanas, ou seja, muitas pessoas ficaram ainda mais na miséria. Os fatos principais, que foi o domínio sobre Belém durante um ano, lutas no interior, morte de 40% da população da província. Foi uma revolução que a gente chama de Revolução Popular. A Sabinada, que ocorreu na Bahia em 37 a 38, o principal líder era o Dr. Sabino Álvares, né? A insatisfação, a causa dele é porque ele estava insatisfeito com a autoridade imposta no período regencial, pelos regentes. O fato principal foi a organização de uma república baiense, que eles queriam fundar uma república, até que Dom Pedro alcançasse a maioridade. A balaiada também foi uma revolução popular no Maranhão, onde nós tivemos os principais líderes, Manuel Balaio, Raimundo Gomes e Cosme. A insatisfação com o presidente nomeado pela regência e a revolta dos vaqueiros e fazendeiros de Balaio e escravos fugidos. Os fatos principais: eles conquistaram a Vila de Caxias, lá no Maranhão, e tiveram anistias de alguns revoltosos e os outros foram eliminados. A Revolução Farroupilha ocorreu no Rio Grande do Sul, durou 10 anos. Os líderes Bento Gonçalves, Joseph Garibaldi, e nós tivemos também David Canabarra. Causa: aumento dos impostos, a exigência de mudanças políticas e o exemplo de repúblicas platinas, onde eles fundaram a República Juliana também, a República Piratini e a República Juliana. Esses foram os fatos principais, duas repúblicas, e também a anistia a todos os envolvidos, ou seja, perdão do governo a todos os envolvidos. Essas foram as revoltas que ocorreram no período regencial, a maioria pela insatisfação política, né? E também o grande aumento de impostos e a miséria em que nosso país vivia. Beijos, espero que tenham compreendido a atividade e até a próxima aula.